Salve galera do canal do Medeiros, muito boa tarde para você nesse sábado. Amanhã tem jogo do Botafogo contra o Santos na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde. E nesse vídeo aqui nós vamos falar muito sobre essa partida, como o Santos deve entrar em campo amanhã, como é que está o momento do Santos, como o Botafogo deve entrar em campo também para essa partida, que é muito importante para o Botafogo, visando o seguinte: os seus adversários, principais concorrentes na disputa pelo título, jogam hoje. Então, provavelmente, no próximo vídeo aqui eu já vou trazer mais algumas informações de como foi Flamengo e América Mineiro, como foi Palmeiras e Fortaleza, como foi Grêmio e Atlético Mineiro, jogos de concorrentes do Botafogo que são neste sábado, ok? Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo, que é muito importante. Você contribui demais para o nosso crescimento. Lembrando que a sua inscrição é de graça, tá? Só clicar aí nesse botão vermelho que está embaixo dessa tela e você se torna um inscrito aqui no canal do Medeiros, ok? Bom, sem mais enrolações, vamos falar sobre esse jogo de amanhã, em que traz duas equipes em situações completamente diferentes. O Botafogo vive aí uma temporada fantástica, um campeonato brasileiro até o momento histórico do Botafogo, com 13 vitórias e 2 derrotas nesse campeonato. Ainda não empatou. Então é uma campanha de 85% de aproveitamento, nunca ninguém chegou perto disso que está acontecendo. Então o Botafogo está muito motivado, o Botafogo vai tentar continuar embalado da forma que está, vai enfrentar um Santos que está realmente em crise. Eu coloquei isso no título do vídeo e não tem como falar diferente, porque o Santos realmente não vem bem nas últimas partidas e já teve demissão de treinador. O Odair Hellmann saiu, chegou o Paulo Turra e as coisas não estão acontecendo também. O Paulo Turra tem um estilo completamente diferente do Odair Hellmann, é um cara mais linha dura e isso não vem agradando os jogadores. O Soteldo, que era titular no Santos, acabou sendo afastado, disse que não joga mais com o Paulo Turra. Isso tudo a gente vai passar aqui com vocês agora. Vamos começar falando do Santos. O Santos que teve uma contratação nessa semana, que foi o Jean Lucas, né? Ele chegou da Europa e já vai ser titular amanhã contra o Botafogo. Por conta da chegada do Jean Lucas, o Paulo Turra mudou o esquema. O Santos vinha jogando no 4-3-3, com o Mendonça aberto numa ponta, o Lucas Braga aberto na outra, e o Marcos Leonardo centralizado como atacante. O Paulo Turra, talvez, por enfrentar o Botafogo, queira reforçar um pouco mais o meio-campo, queira, né, ser um pouco mais defensivo aí para não fazer com que o Botafogo tenha facilidades aí nas criações de jogadas. Por isso, o Paulo Turra tirou o Lucas Braga, atacante, e está colocando o Jean Lucas, volante, na equipe. Então sai do 4-3-3 e vai para o 4-4-2. Essa deve ser a formação que o Santos vai entrar amanhã em campo. Eu vou colocar a escalação provável do Santos para vocês aí. Eu vou colocar na tela e vocês acompanhem comigo. João Paulo no gol, João Lucas na lateral direita e o Dodô na lateral esquerda. Dodô, que também é uma contratação recente do Santos, veio do Atlético Mineiro. Na zaga, Joaquim e Messias. No meio-campo, Dodge, Jean Lucas, Rodrigo Fernandes e Lucas Lima. No ataque, Marcos Leonardo e Mendonça. 4-4-2 com duas linhas de 4 e dois atacantes. Mendonça, aquele atacante mais móvel, como segundo atacante, e o Marcos Leonardo como centroavante. É um tradicional 4-4-2, é assim que o Paulo Turra tenta reforçar o meio-campo para não dar espaço para um Botafogo que cria muitas chances. O Botafogo realmente é um time que vem sendo um time muito criativo, né? O Botafogo tem realmente muitas oportunidades ao longo da partida e o Paulo Turra tentando aí neutralizar o Botafogo com uma formação diferente da habitual que ele vem tentando colocar no time do Santos, ok? Vamos falar do Botafogo um pouquinho? O Botafogo que tem dois desfalques importantes para essa partida e que vai precisar bastante do seu elenco aí para conseguir vencer o Santos amanhã. O Botafogo vem no seu tradicional 4-3-3, né? O 4-1-4-1, que a gente chama também, né? Porque o Botafogo tem um volante ali, que é o Marlon Freitas, que fica como se fosse um balanceador desse time. É ele que é o primeiro volante, ele que faz
a saída de bola, é ele que é o jogador que, inclusive, é um dos mais importantes desse time titular do Botafogo, vem jogando muita bola. E depois o Botafogo tem 2 meio-campos mais à frente, né? Tem o Tietê, que sai um pouco mais, e seria o Eduardo, que muitas das vezes é um meio-campo, mas também muitas das vezes é um segundo atacante, que sempre está dentro da área, um goleador. E é o Eduardo que vai fazer falta para o Botafogo amanhã, né? O Eduardo sofreu uma lesão no tímpano e está fora da partida de amanhã contra o Santos e só volta na próxima rodada contra o Coritiba. Então o Eduardo está fora e o Vitor Cuesta, zagueiro titular, está suspenso para a partida de amanhã. São 2 desfalques importantes aí para o Botafogo. Mas o Botafogo deve ir a campo amanhã com, vou botar na tela para vocês de novo, Lucas Perry no gol, na lateral direita de Plácido, na lateral esquerda Marçal, na zaga Felipe Sampaio e Adrielson. Felipe Sampaio substituindo o Vitor Cuesta. No meio campo, Marlon Freitas, Tietê, e aí a gente tem uma dúvida quem vai substituir o Eduardo. Será o Gustavo Sauer ou o Diego Hernandes ou o Lucas Fernandes? O Botafogo tem 3 opções aí para substituir o Eduardo. Vamos ver o que o Bruno Lage vai escolher amanhã. E aí no ataque, 3 atacantes, na ponta esquerda Luiz Henrique, na ponta direita Júnior Santos e como centroavante ele, Tiquinho Soares, o artilheiro do Botafogo, que está alguns jogos já sem fazer gol, né? O Tiquinho Soares não costuma ficar tantos jogos assim sem fazer gol. Geralmente o Tiquinho Soares em 2 jogos ele já marca um gol, não passa disso. Só que ele está 4 jogos sem fazer gol. Tomara que ele acabe com isso amanhã e faça novamente aí seu golzinho. O Tiquinho Soares, que é o grande destaque do Botafogo nesse campeonato brasileiro, beleza? Então é isso, o Botafogo vem aí numa sequência de 6 vitórias seguidas. O momento do Botafogo realmente é espetacular. Já o Santos, o que a gente percebe é que o Santos tem até ações ofensivas legais, é um time que consegue fazer gols, mas não está conseguindo defender muito bem. O Santos, nos últimos jogos, a gente precisa falar que foi um kamikaze. Jogou e deixou a equipe adversária jogar. Se a gente pegar os últimos jogos do Santos, a gente passa com vocês aqui, as últimas partidas do Santos, foi o seguinte: 4-1 para o São Paulo, ou seja, tomou 4 gols do São Paulo. 4-3 Santos para cima do Goiás. Fez 4 gols, mas tomou 3. Cuiabá 3-0 no Santos. Tomou 3 gols do Cuiabá. E Flamengo e Santos 3-2 para o Flamengo. Isso na Vila Belmiro. Então, tomou 3 gols do Flamengo, apesar de ter feito 2. Então, o que a gente vem percebendo nos últimos jogos? O Santos vem tomando muitos gols. Tomou 3 do Flamengo, tomou 3 do Cuiabá, tomou 3 do Goiás, tomou 4 do São Paulo. Essas foram as 4 últimas rodadas. Então o Botafogo vai conseguir encontrar espaços na parte defensiva do Santos. Vai acabar acontecendo os espaços. Então o Botafogo tem que ser eficiente, tem que ser letal, como geralmente vem sendo nesse Campeonato Brasileiro. Agora, o lado do Botafogo a se preocupar um pouco é que eu particularmente acho o ataque do Santos muito bom. O Marcos Leonardo é bom jogador e o Mendonça também é um rapaz muito bom de bola, né? Apesar de estar em crise o Santos, apesar do momento não ser legal, eu acho que esses 2 jogadores são os melhores da equipe. Então, por isso, o Santos acaba tomando muitos gols, mas também faz bastantes gols, por conta desses 2 jogadores, Marcos Leonardo e Mendonça. Então o Botafogo precisa ficar de olho nesse ataque do Santos, que é bom, mas o Botafogo precisa aproveitar a fragilidade defensiva do Santos, que está muito claro aí, os números que eu passei para vocês. Realmente a fase defensiva do Santos não está legal, está falhando bastante, vem tomando bastante gols, e o Botafogo precisa cumprir isso muito bem, de conseguir fazer os seus gols e conseguir ser eficiente como vem sendo. Tá bom? Então, por tudo que eu passei para vocês aqui, dá para o Botafogo vencer o jogo, o momento do Botafogo é melhor, a confiança do Botafogo é mais alta nesse momento. Muita gente fala lá na imprensa santista que se o Botafogo vencer o Santos, o Paulo Turra deve ser demitido do Santos, então existe uma pressão muito grande lá. Então o Botafogo precisa se aproveitar disso, vencer a partida e continuar na liderança aí com folga no Campeonato Brasileiro. Tá bom? Esse é o pré-jogo para vocês. Amanhã a gente, depois do jogo, comenta como é que foi essa partida. Tomara que seja aí falando um pouco mais sobre mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Um abraço, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.